Estamos começando a gravar, porque é a primeira vez que a gente vai falar de finanças agora, tá? Só peço para quem tiver com dúvida agora, entra comigo por fone de ouvido, que eu vou tirar dúvida de vocês só pelo quem tá falando pelo áudio, tá? Eu não consigo ver o chat agora, até o final, até da explicação, depois eu vejo. A gente começou a estruturação e captação de recursos financeiros dessa disciplina falando muito de contabilidade, dos princípios contábeis, de como fazer uma DRE, de como fazer um balanço patrimonial, de como calcular a tributação que vai na DRE. Então, a gente passou as últimas 3 aulas fazendo aulas e atividades de regimes tributários para cálculo do imposto de renda e CSLL, que são descontados na DRE de uma empresa, para que a gente pudesse analisar a empresa com base nesses relatórios contábeis. E ok, a gente conseguiu entender a situação patrimonial da empresa, ver se ela tinha dinheiro suficiente para pagar suas dívidas e tudo mais. Não tem erro nenhum. Mas todo registro contábil, ele é feito pelo regime de competência, tá? O que é o regime de competência? A gente usa o valor nominal da compra daquele bem que a gente está adquirindo e coloca ele no livro contábil. A gente não coloca nada em relação ao programa de pagamento que foi feito, o período, qual foi a maneira, não, a gente só coloca o valor total da compra que foi adquirida, tá? Então, regime de competência, a gente realmente anota o valor contábil de aquisição de cada produto e estabelece esse valor direto em todos os demonstrativos contábeis, tá? Isso que a gente chama de competência, que foi o que a gente gastou, certo? Com compras ou aplicações durante um período de um ano e a gente usa aquele valor total da compra ou da aplicação que foi feita. E a gente vai entender que só com esse tipo de registro a gente não tem ainda uma boa gestão financeira. Por quê? Porque finanças, ela vai além da contabilidade. Até a década de 50, eu brinco, finanças era a mesma coisa que contabilidade. Qualquer controle financeiro numa empresa, ele era igualzinho aos controles contábeis, não existia distinção entre as áreas. Por quê? Porque era na área de contabilidade que a gente fazia todos as anotações dos livros e a gente tinha todos os controles do que havia sido gasto, certo? Mas foi a partir de 1952, com Markowitz, quando ele fez e lançou o livro Administração de Carteiras, que aí finanças se separou de contabilidade, porque realmente hoje é uma ciência diferente. A gente não pode trabalhar registros contábeis, a gente não pode trabalhar controles internos na empresa, tá? Somente baseados no regime de competência, no valor que foi adquirido. A gente tem que levar outros critérios em conta e principalmente o quê? O fluxo de caixa da empresa, porque uma coisa é você colocar num número contábil quanto custou um valor de um produto, mas para a empresa, o mais importante é a gente saber como é que a gente vai pagar o que a gente comprou e entender se a gente tem dinheiro em caixa para poder efetuar essa compra para não prejudicar a rentabilidade da empresa e a sustentabilidade dela ao longo dos anos, tá? Então, a finanças, ela se separou da parte de contabilidade, por quê? Porque hoje a gente trabalha com finanças estudando o quê? Todo o fluxo e transferência de recursos financeiros entre os agentes econômicos, tá? Então, basicamente, quando eu coloco aí para vocês, a gente tem diferença de conhecimento do que é finanças e do que é contabilidade. A contabilidade, ela faz uma estatística, ela só registra o quanto foi algo. A finanças não, ela entende e estuda como é que se comporta todo o fluxo financeiro de dinheiro ao longo do período, coisa que a gente não consegue desenvolver e visualizar nos relatórios contábeis, tá? Por isso que é tão importante estudar finanças. E quem são esses agentes econômicos? Por que finanças estuda esse fluxo, né, de recursos financeiros? Quem são os agentes? Bom, a gente tem, claro, o governo, que é a nossa máquina pública, que regula e normatiza tudo que a gente pode fazer, tanto como pessoa física como como pessoa jurídica nesse país, certo? E a gente tem as empresas e as famílias. Então, como é que funciona aqui o fluxo? Olha lá. Os integrantes das famílias, claro, os adultos que podem, certo? Eles trabalham para as empresas e recebem dinheiro, certo? Não existe uma transferência aí de dinheiro entre as empresas e as famílias?
em relação aos salários que elas recebem de acordo com a sua atividade remunerada? Então, uma vez que elas ganham dinheiro, por outro lado, elas também saem dinheiro de fluxo dessas pessoas, de familiares, para quê? Para comprar bens de consumo de outras empresas, que vendem produtos para que essa família possa consumir. Mas além desse fluxo, certo, entre recebimento de salário e gasto com compras para a própria manutenção da família, a própria família, como a própria empresa também, transferem dinheiro para o governo através do pagamento de impostos. Tá? Então, finanças, ele estuda tudo isso e todo esse fluxo ao longo do tempo. Diferentemente de contabilidade, a gente só não fala o valor de quanto saiu do nosso bolso. A gente respeita qual foi a cronologia mensal de tudo, para quê? Para que a gente possa ter um controle real, tá? Então, como eu estava falando para vocês, olha como é que funciona aí o fluxo para vocês, ó, que eu tinha falado. Faltou aqui, acho que ainda tem, ó. As pessoas, certo? Elas trabalham nas empresas e ganham, certo? Salário em troca. Por sua vez, com o dinheiro na compra, o que acontece? As pessoas compram produtos de bens de consumo das empresas, certo? E essas oferecem bens de consumo para as famílias poderem consumir, ok? E de qualquer maneira, você como pessoa física ou como empresa, a gente tem que pagar tributos com o governo e ele deveria, certo? Investir todo esse dinheiro que ele ganha de nós em infraestrutura para que a gente possa, tanto como pessoa física como como empresa, poder utilizar a infraestrutura e continuar operando e vivendo aí tranquilamente, certo? Qual que é o real objetivo da administração financeira? Olha lá, a gente tem dentro da empresa funcionários, tem clientes que compram de nós, fornecedores que entregam para a gente, né? A gente tem uma comunidade da qual a gente participa. Isso aqui são todos os stakeholders que trabalham ao mesmo tempo conosco, certo? A gente tem o banco que presta também serviços de empréstimo e crédito para nós, para que a gente possa continuar as operações como empresa, certo? Mas a gente tem aí um monte de partes interessadas que eu falo que trabalham junto nessa mesma dinâmica, nessa visão sistêmica da empresa, mas o objetivo da administração financeira, qual que é na verdade? É maximizar a riqueza de quem? Do proprietário, do acionista. Então não me venham falar, a administração financeira quer aumentar o lucro. Não. A administração financeira ela visa o lucro. Não interessa visar lucro. Isso não é. A administração financeira ela tem que maximizar o que? O patrimônio do acionista. A riqueza, maximizar a riqueza desse proprietário, o patrimônio desse proprietário. Então, esse é o grande objetivo. De tudo para que sim, a gente tenha lucro, por quê? Porque uma vez que a gente tem lucro, a gente guarda um percentual e joga lá no patrimônio líquido da empresa para esse patrimônio cada vez aumentar e a riqueza do acionista cada vez mais aumentar por si também, tá? Então, essa é a visão tradicional. Mas também, gente, não pode a gente só se preocupar com a visão financeira de aumentar patrimônio do próprio acionista, do próprio proprietário. Hoje, o mercado consumidor, que vocês sabem, ele está muito mais exigente do que antes. Uma coisa era ser na década de 80, qualquer coisa aqui, você comprava qualquer coisa porque o mercado era fechado, não tinha nenhum produto de qualidade, você tinha que engolir goela abaixo qualquer produto que ofereciam para vocês, tá? Mas hoje o consumidor ele tem poder de decisão, de compra diferente. Então, cada vez a gente vê mais que o consumidor está consciente. Ele quer realmente que empresas se preocupem também com o meio ambiente, também se preocupem com a parte social, não só com a parte econômica, sempre foi, tá? Por isso que eu falo que hoje essa visão moderna de finanças, ela traz muito da sustentabilidade. Sustentabilidade é um termo que vocês vão aprender, que a gente fala em inglês, que é exatamente esse tripé econômico, ambiental e social que tem que andar juntos, tá? Para quê? Para que a própria empresa possa se sustentar ao longo do tempo. A sustentabilidade, ela tem, olha lá o Marcelo Neves, sempre olha lá. Peraí. Deixa eu ver rapidinho. Só fica pitando assim é quando eu chefo. Deixa eu só ver o que ele fala. Eu já falo para vocês, ó. Olha lá. Marcelo, boa noite. Parece que o sistema caiu. Caiu dele. Tá. O sistema, entrem para mim aqui no áudio, por favor. Parece que a central no sistema da Uninove caiu. Caiu de verdade? Vocês conseguiram? Tem gente que não está conseguindo entrar?
tá tendo problema mesmo, eles estão pedindo para sempre entrar pela central. Se precisar entrar pelo link, vocês sabem como faz para entrar pelo link? Divulgando no WhatsApp? Tá, então tá bom. Então pode fazer hoje, porque o Marcelo acabou de falar que hoje tá ruim também. Então não sabia que era muito tempo que estava assim. Obrigada por avisar. Eu não sei como é que eles vão fazer. Não responde. Não, ele gosta, é que não tem como responder e-mail. Gente, se eu falar para vocês que eu tô há 3 semanas sem ver e-mail, vocês têm noção disso? Não dá conta. Não é 3 semanas assim, eu tô 3 semanas atrasada respondendo. O volume de e-mail tá gigante, gigante. Porque é de todo mundo, é de diretoria, de não sei o que. Olha, o negócio tá bagunçado. Mas vamos lá, só continuando lá. A visão de finanças agora, ela não pode se importar só com a parte econômica e monetária, como sempre foi. Hoje, o próprio gestor financeiro ele também tem que se preocupar com outras áreas, como o meio ambiente, como o social. Por quê? Porque isso tem impacto tremendo e direto nesta parte financeira. Sem o aval do cliente, tá? De ter realmente, digamos assim, uma carta branca de confiabilidade em relação à nossa empresa, porque a gente tem uma boa gestão, não só financeira, mas como ambiental e também social, a gente jamais conseguiria ter faturamento e receita, tá? Por isso que não dá mais só para se preocupar com o aumento da riqueza como a gente fazia antes, se preocupando com a parte monetária. Existe outra demanda aí dentro da gestão que também tem que ser levada em conta, não tem jeito, tá? Há uma real necessidade, que a gente tem que ver ao mesmo tempo toda essa parte econômica junto com a social e ambiental, tá? Mas o mercado financeiro, tá? Que é o que eu quero começar a falar para vocês, eles realmente se baseiam muito nesse estudo de transferência quando a gente falou de recursos, é mesmo isso. E como é que funciona o mercado financeiro? Então vamos lá, quem faz parte do mercado financeiro? Empresas que trabalham dentro dele. Então, quem seriam? Bancos, como a gente viu, certo? Corretoras de valores, que são todas aquelas empresas que são auditadas pela CVM, que a gente falou. Empresas de câmbio, certo? Que mais? Seguradoras, empresas de previdência privada, enfim, a gente tem aí uma infinidade de empresas que prestam serviços dentro do mercado financeiro. E que tipo de serviços a gente pode ter? Aí vai depender um pouco da nossa natureza. Vai depender se a gente é superavitário. O que é superavitário? Quer dizer, eu sou o poupador. Tá aqui, ó, o primeiro desenho que eu trago para vocês. Então, se eu sou uma pessoa que tem muito dinheiro sobrando, quer dizer, eu tenho sim dinheiro não só para o meu dia a dia, mas eu tenho reservas gordas aí. Por quê? Porque eu consegui, sei lá, ganhar algum patrimônio, ou enfim, ganhar com o meu próprio trabalho, mas não interessa. Eu tenho dinheiro de sobra, além daquilo que eu tenho de gastos todo dia. Então, para esse agente superavitário, para esse poupador, como é que ele faz? Ele pode fazer o quê? Comprar produtos financeiros. Que produtos financeiros ele pode ir num banco e adquirir? Ele pode colocar esse dinheiro para render aonde? Numa caderneta de poupança, num CDB, num RDB, numa previdência privada, ele pode comprar ações na Bovespa, certo? Ele pode investir em fundos de investimento, enfim, não tem problema. Qualquer tipo de aplicação financeira ele pode fazer com esse dinheiro que sobra, porque ele não vai ter uso, certo? Uma vez que ele aplicou o dinheiro, em troca, então ele está comprando produtos financeiros, certo? O mercado financeiro faz o quê? Ele paga os juros sobre essas aplicações que são feitas, tá? A gente já viu os juros aqui nesse país ser violento, ser na casa dos 30%. É que eles não pegaram essa fase, bem? Quando a gente fala de juros hoje, você nem acredita, né? Tá muito baixo. Mas era uma loucura antes. Pagava-se muito de juros, de taxa de juros, porque a Selic era violenta e todas as operações financeiras são lastreadas pela própria Selic, né? Normal. Mas, ok, não tem problema. Não interessa o valor dos juros que é pago. De qualquer maneira, por mais que a gente tenha uns juros baixos, para quem tem dinheiro sobrando, é melhor aplicar que não ganha nada e deixar o dinheiro parar, tá? Mas em contrapartida, não é todo mundo que tem dinheiro sobrando em caixa, pelo contrário. Tem muita gente que é deficitário. O que é ser deficitário? Que eu brinco que é o captador. Tem muita gente, muitas pessoas que precisam tomar crédito para sobreviver,
que não ganham o suficiente para arcar com os custos de vida de onde eles moram. Por quê? A gente tem aluguel para pagar, comida, escola de criança, certo? Transporte, não é brincadeira. Então, sempre quando algum captador precisa de dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai até a instituição financeira, então ele vai até uma financiadora, ele vai até alguém que dá crédito, ele vai até o próprio banco, não interessa, mas essa pessoa vai vender produtos financeiros, vai para ele uma linha de crédito, certo? E ele vai ganhar um dinheiro do crédito que ele tomou. Uma vez que ele ganha esse dinheiro, ele é comprometido ao quê? A pagar juros. Ele sempre vai pagar juros por esse dinheiro que foi emprestado. O mais louco, gente, é que a gente paga muito mais juros, tá, por mês do que a gente empresta, do que a gente recebe de juros por aplicação financeira. Por quê? Porque esse spread bancário é que faz os bancos ficarem ricos. É o risco do negócio, tá? É por isso que existe esse spread. Claro, não tem jeito. Você empresta num volume de taxa gigante. Por quê? Porque existe um risco de inadimplência muito grande. É sempre assim, tá? Não tem como. É difícil ganhar dinheiro de uma pessoa física do que ganhar dinheiro de uma empresa, por isso que o risco é menor, tá? Porque na hora que a empresa quebra, você tem como entrar na justiça, brigar, enfim, é mais complicado, tá? Mas é assim que funciona o mercado financeiro. O mercado financeiro, que são as instituições que fazem parte desse mercado, elas trabalham como o quê? Como uma ponte entre quem? Entre quem quer pagar, certo? Recursos, com quem também quer que precisa e necessita de recursos. Então, o mercado financeiro dessas instituições fazem essa ponte entre o captador e o poupador, tá bom? Bom, trouxe aqui para vocês entender o seguinte: o nosso mercado financeiro ele é dividido em 4 mercados completamente distintos um do outro. A gente tem um mercado de câmbio, tá? Que só trabalha a taxa de câmbio, basicamente dólar e euro aqui, tá? Mas dólar é o câmbio mais importante dentro do país, onde a gente faz realmente negociações de hedge para quê? Para que todas as operações de exportação e importação que venham a ser feitas no país possam ser seguradas, tá? O que é um hedge? Vamos entender. Por que o mercado de câmbio é tão importante para o nosso país? O mercado de câmbio não só estabelece o câmbio, que é quanto. O que é o câmbio? O câmbio é o valor e a valorização da nossa moeda frente à moeda estrangeira, tá? Por que a gente faz operação no mercado? Então, um exemplo. Imagina o seguinte. Quem que coloca aí no Google? Quanto está o câmbio hoje? Coloquem aí para mim. Nem eu vi. Vocês vão... 5,81 tá o câmbio hoje. Tá. Bom, tá bom. Se foi hoje, não tem problema. Se fechou ou não, mas chegou a bater isso. Perfeito. Então vamos lá, vamos entender por que o mercado de câmbio é importante. 5,81, fechado. Imagina que você é um importador. Esse é um câmbio bom para quem importa? Por que não? Então vamos lá, dólar alto, não, você vai pagar mais alto, mas além de pagar mais alto, se você pagar mais alto, não vai ter que vender teu produto para o mercado. Se você for vender seu produto para o mercado, você vai repassar para o preço, para você poder ter lucro. Então não é vantajoso o dólar alto para quem é importador, ok? Só para quem é exportador. Para quem é exportador é uma maravilha. Essas grandes agrícolas estão ganhando dinheiro a rodo, como nunca ganharam, tá? E é verdade, com esse dólar maravilhoso, tá demais, ok? Para eles, né? Mas vamos entender por que eu vou falar do hedge. Então, olha lá, imagina o seguinte, hoje o dólar tá 5,81. Pergunto para vocês, tudo bem, fechou a 5,90 já? Pariu, olha onde chegamos, a bater 6 ainda esse mês, gente. Ainda esse mês. Por que tomara? Mas ninguém quer, mas tudo bem, vamos lá. Eu sei. Mas ninguém quer, mas vamos lá, vamos lá. Por que vamos lá explicar para o povo o porquê o mercado de câmbio hedge é tão importante? Hoje está 6. Para vocês, na cabeça de vocês, não interessa se vocês trabalham com o mercado financeiro como ele, que já tem tudo esquematizado, tudo analisado, não interessa. Vocês acham que esse câmbio vai ainda aumentar mais ou ele vai cair? Então vamos lá, para quem vai aumentar, é complicado, tá?
Então, olha lá, se for aumentar, por que que é complicado? Imagina que você é um importador, ou você toma crédito lá fora, que te dá crédito a uma instituição financeira. Na hora que você tem que pagar em dólar, você paga a taxa de câmbio do dólar do dia, certo? Então, se hoje está 5,90 e na sua previsão você acha que ele vai bater 6,35, você tem que se proteger e fazer uma operação de hedge de câmbio. Como é que você faz isso? Você compra o dólar futuro a um preço mais baixo no preço de hoje. Para quê? Porque a previsão de que lá no futuro, como esse dólar vai aumentar muito mais, é como se você estivesse se protegendo e garantindo que você vai pagar a mesma de 5,90, que é o que está aqui hoje, e não de 6,35, que é o que vai chegar. Tá? Então, é um mercado dentro do sistema financeiro que ele é operado assim com volumes de bilhões no país. Por quê? Porque tem muita empresa que faz negócios em dólares, tá? A gente tem empresas que dão créditos, fazem leasing em reais, mas tem muita empresa que só faz em dólares, às vezes tem os equipamentos e máquinas que o volume é grande, que não é todo mundo internacional que tem grana e cash para poder, tá? Por isso que o mercado de câmbio ele é realmente importante para nós, tá? Então, fazer hedge, sempre. Se você tem a previsão de que esse dólar vai cair e você já está comprando um financiamento agora, um produto, se você realmente acha que esse dólar vai cair, aí você não precisa se proteger. Por quê? Porque você está apostando que com a queda dessa taxa, e vai ser ótimo para você, você vai estar pagando menos valores em reais o financiamento que você tomou em dólar. Ficou perfeito, tá? Mas é sempre risco. Por isso existe o hedge, esse mercado aumentado. E no sistema financeiro, a gente tem o mercado de capitais. Agora, quando a gente fala mercado de câmbio, trabalhado em empresas, é sim, mas tem muita pessoa física que às vezes quer comprar o papel moeda também. E aí ele vai trabalhar o mercado de câmbio com as distribuidoras e com as corretoras que trabalham com isso para poder negociar o dólar que ele quiser, tá? Mas uma pessoa física não negocia um volume tão grande como as outras empresas, mas existe também, tá? Mas vamos lá, e no mercado de capitais? O mercado de capitais, ele é composto por quem aqui no país? A gente tem duas bolsas, certo? Que é a BMF e a Bovespa, que ela vai vender dentro desse mercado de capitais ações, empresas no mercado dela, certo? Para deixar aberto para o público e para qualquer investidor que queira investir nessas empresas, não tem problema, elas são negociadas dentro da bolsa. A BMF, a gente não negocia ações. Na BMF, a gente negocia o próprio câmbio, que é o dólar, tá? Para fazer o hedge, mas a gente também negocia o que dentro da BMF? Nós negociamos safras. Você negocia agrícola, né? Qualquer safra agrícola, até boi, tudo, enfim. Lá dentro. Então, às vezes, você é um exemplo, tá? Você é daquelas 4 grandes. ABCD. Quem que é ABCD? A ADM, a Bunge, e a Dreyfus, que são as 4 maiores players agrícolas do mundo. Então, são empresas que vivem comprando e vendendo. Às vezes, eles precisam, sei lá, fazer alguma coisa, eles precisam de safras, né, de fazendeiros e de gente, então eles entram dentro da BMF e já compram até safras futuras. Então, eles já têm as opções de outras, porque eles sabem que eles precisam de todos esses grãos para produzir o que eles precisam desses insumos. Tá? A gente tem esses mercados de capitais, tanto para operação e de compra e venda de ações de empresas que a gente viu que são negociadas, né? Para quem quiser investir, vale a pena investir, porque uma vez que você compra uma ação, você tem direito a ganhar o quê? Vocês lembram? Por que vale a pena investir em ações? Uma vez que você investe em ações, o que você ganha todo ano? Toda empresa dá provento, dá rendimento. O que eles fazem? Parte da participação, resultados e lucros do resultado da empresa é dividido também para os acionistas. Então, você sempre vai ter um dinheiro aqui. E você também pode sempre negociar. Você pode ganhar com spread, você pode comprar na baixa e vender na alta e ter também seu ganho financeiro aí. Então, vale muito a pena investir, porque não deixa de ser um rendimento. Tá? Em vez de você pôr no banco parado e deixar rendendo, você pode comprar na ação, deixar parada e ganhar todos os rendimentos todo ano. Entram direto na sua conta bancária, tá? Através da corretora que você negociou. Sem ser isso, a gente também tem um mercado violento dentro do sistema financeiro de quê? De crédito. Eu brinco que é um dos mercados que mais são também dentro do país, porque todo mundo precisa tomar crédito e tem muita instituição que tem grana que quer
também dá crédito, tá? É fácil esse sistema de crédito no país? Não, tá? Sempre tem um risco de inadimplência? Sempre. Gente, todo investimento tem risco. Não existe risco zero. Nunca vai existir. Nunca vai existir. Vocês vão aprender sobre isso 7º, 8º semestre, quando vocês forem trabalhar. Provavelmente quem vai para você é o Luciano, que é mercado financeiro. Vocês vão ter uma matéria específica de gestão de risco e mercado de capitais, tá? Então, para quem é da área, vai adorar. Antes, a gente tinha até cálculo de beta com Excel, para vocês terem uma ideia. A gente fazia as carteiras rodarem com Excel. É que agora não dá mais, caiu do programa. Eu que rodava essa disciplina. Você ia amar, se pirar comigo, mas tudo bem, quem sabe? Não tem mais, não tem mais. Vamos ver, vamos ver. Deve ter alguma coisa aí no que eu devo ter gravado. Não sei se ainda tem lá. Dá uma fuçada, não sei. Mas dá para calcular rapidinho o beta com Excel. Fica maravilhoso, tá? Mas enfim, ou vocês vão aprender isso depois com o Luciano de uma maneira mais tranquila. Acho que agora você só faz a parte de estatística através do covariância, é mais chato. Mas tudo bem, vai chegar de qualquer maneira lá. Mas enfim, o mercado de crédito também é importante, mas ele tem um risco violento hoje. Gente, para vocês terem uma ideia, eu comecei minha vida profissional fazendo, sem brincadeira, e rodando regressão para as empresas para fazer credit score, para eles poderem saber para quem que eles podiam dar crédito ou não, tá? Então eu rodava modelos de regressão múltipla, cada empresa chegava num modelo maravilhoso, louco, estatístico, onde eu conseguia prever e discriminar se determinado cliente conseguia honrar ou não os seus compromissos, tá? E é um mercado que ganha muito dinheiro, mas também tem um risco violento de perda. Olha aí, onde a gente está? Não estamos no meio de uma pandemia? Vocês acham que as pessoas vão ter grana para continuar pagando todos os financiamentos que foram tomados? Todos os empréstimos que foram feitos? Vocês acham que todo mundo vai ter ainda dinheiro para pagar tudo que tem que pagar dos créditos que tomaram? Não. Tem muita gente que vai deixar de pagar, vai dar calote, não vai ter jeito, mas não porque ele quer ou porque ele é uma pessoa ruim, não, gente, é realmente não ter condições financeiras, tá? O negócio quebrou, esquece. Vocês vão ver, eu acho que vai. Vocês vão ver o que vai ter de imóvel caindo de valor, porque vai ter um monte de gente apertada. Então, para quem está com grana e quiser investir em imóveis, para o próximo semestre e o primeiro semestre do próximo ano vai ser maravilhoso, porque vai ter muita gente endividada para valer. Tá? Não vai ser brincadeira. Mas é um risco, não tem jeito. Isso quer dizer, até essas próprias empresas, bancos né, e financiadoras que davam crédito para o mercado também vão sofrer, também vão ter baixa de seus rendimentos. Não tem, gente, não interessa a classe social. Todo mundo perdeu dinheiro esse ano, esquece esse ano. Tá, volta lá, desculpa. Ixi, tem um negócio nada a ver lá. E o último que eu coloco aqui para vocês, que são o quê? A gente tem um mercado monetário. O que é o mercado monetário? O mercado monetário que a gente tem é um mercado onde a gente vê o próprio governo, certo? Fazendo levantar dinheiro, na verdade. Então, como é que ele faz isso? Através do BNDES, ele emite papéis, tá? Do governo. O que são papéis? Que a gente fala letras, não precisam ser letras do tesouro, mas podem ser. É como se fosse uma nota promissória de empréstimo que ele toma com quem quer comprar dele. Papéis tanto faz de renda fixa como de. Perdão, tanto pré-fixado como pós-fixado, tá? Então, esse mercado de renda fixa, que a gente chama de primário, é um mercado que é trabalhado somente pelas instituições financeiras, tá? Dentro do mercado financeiro. Por quê? Porque elas precisam ter cadastro no Bacen para poder ter acesso aos leilões que o Bacen faz. E nesse mercado de renda fixa, a gente negocia papéis do tesouro mesmo. O que são papéis do tesouro? Vamos entender lá. Quando você, como pessoa física, precisa de dinheiro para o seu dia a dia, ou uma empresa precisa de dinheiro para tocar as operações, quando a gente precisa de grana, a quem que a gente recorre? A gente vai no banco e toma um crédito, toma um financiamento, certo? Ok, perfeito. Mas quando o governo precisa de dinheiro, ele tem como recorrer ao banco? Não. Não, porque os volumes na esfera são absurdas. Então, o que ele faz quando ele precisa de dinheiro e financiar as operações do dia a dia, enfim? Ele emite notas do tesouro.
tá? O que são isso? São promissórias, são notas promissórias que a pessoa que comprar, a instituição que comprar, tá lá escrito bonitinho, lastreado, o próprio governo se prontifica a pagar, se for pré ou pós-fixado, vai estar especificado no próprio papel, que aquele portador vai receber o quê? Vai receber todo o rendimento que foi acordado em cima do que foi investido, tá? Então, esse é um mercado também de renda fixa que ele roda e gira bastante dinheiro, tá? Mas uma pessoa não tem acesso a isso sozinha. Você não pode bater na porta do governo e falar, não, eu quero comprar um papel-ação. Não, precisaria de um intermediador para fazer isso, tá? Mas de qualquer maneira, ninguém vende picado. Por quê? Quem trabalha com renda fixa sabe que só vende lote fechado e gigantes. Você ligar numa corretora num banco e falar, ai, por favor, me vende 1.300 LTN, que é o que eu tenho de dinheiro para comprar, o cara vai te mandar tomar no cu. Desculpa, não tem outra coisa para falar. Por quê? Porque todo mundo negocia assim, 50 mil papéis, cada um só está trabalhando nas casas dos milhões, tá? Não é só para peixe grande mesmo que faz. Então, o investidor que quer investir assim nisso, porque acredita que o papel do tesouro, enfim, ele tem mais, você sente mais segurança, né? Ele tem um risco menor, ele só vai poder fazer isso com intermediário. Então, se você não consegue na corretora, a ideia é você comprar um fundo, não comprar, mas aplicar no fundo, e esse fundo negociar em largas escalas com esses papéis que estão lá, tá? Mas é assim que faz. Agora, não pensem que só porque é do governo e é uma nota promissória do governo que ele vai pagar. A gente já viu no mundo inteiro o governo dar calote, tá? E acontece. Qual foi o último calote que vocês já viram? Gente, vocês estavam nascidos. Não, não, não. No Collor foi pago todas as letras do Tesouro. Todas, todas. O Collor não. O Collor fez o quê? O Collor congelou a poupança. Certo? É diferente. O Collor, o escândalo foi da poupança. Mas quando eu falo calote, é você ter a letra, ter o papel, ter a nota do tesouro, chegar lá no governo e falar, negão, chegou o dia de você me pagar, me dá o dinheiro. Ele fala, não, não vou pagar, não tenho dinheiro. Hum. Boa! Argentina, aleluia, senhores. Lembraram? É isso aí, agora com a Kirchner. Na Argentina, ela falou: não vou pagar, não tem dinheiro. Os fundos se fuderam, quebraram, porque estavam todos tomados com papel. O juros estava lá em cima, estava interessantíssimo a rentabilidade. Né? Quanto maior o risco, mais complicado. Mas é isso aí, tá? Foi na Argentina. Mas o Brasil já deu calote, senhores. Ai, não é possível que vocês não estavam vivos. Eu vou cortar meus pulsos. Não, foi com Sarney. Vocês não estavam vivos? Eu vou cortar meus pulsos. Eu tô velha, Jesus do céu, eu tô velha. Mas vamos. Quem? A grande maioria não lembra. Foi com Sarney. Sarney foi nosso segundo calote. Não foi nem o primeiro, hein, senhores? Mas é um risco, tá? É um risco. Então todo mundo pode dar calote. Isso não quer dizer, às vezes um país não tem caixa, não tem, quebrou, acabou, tá? Não tem o que fazer. Oi? Primeiro foi. Não, mas não tem nada a ver. Foi o presidente, foi durante o governo do Getúlio Vargas, não tem nada a ver com a FGV. Foi no governo. Gente, vamos lá. Calote é o governo. Foi no governo do Sarney e no governo do Getúlio Vargas, tá? Não tem nada a ver com a escola. A escola não é pública. A escola é privada. É uma fundação privada, tá? Mas a gente já teve calote. A gente pode considerar o terceiro. O primeiro foi com Dom Pedro. Pra vocês terem uma ideia, começamos lá atrás, tá? Pra vocês terem uma ideia, começamos lá atrás. A gente só tá repetindo. Exatamente, a gente só tá repetindo. Mas acontece. Então, dentro do mercado financeiro que eu falei para vocês, a gente tem esses 4 segmentos separados, aonde a gente vê essas transações de fluxo de dinheiro, tá? E aonde elas ocorrem.
É assim que a gente ganha ou toma dinheiro dentro do mercado, tá? Aqui estava errado aquilo lá, vamos lá, agora tá certo. Eu não esqueci de apagar o título do slide anterior. Mas vamos lá. No sistema, a gente vai ter então um monte de empresas trabalhando, certo? Não tem problema. A gente chama de o Sistema Financeiro Nacional. Ele é um sistema normativo. Por que normativo? Porque a gente tem 3 grandes reguladores. Ninguém que trabalha dentro do sistema financeiro pode fazer o que bem quiser. Ele só pode agir de acordo com o que a legislação permite, com que ele faça, do jeito que é estipulado por lei. Então, quem são os reguladores nacional? Que tem como braços operacionais quem? O Bacen e a CVM. O Bacen é o Banco Central e a CVM é a Comissão de Valores Imobiliários. São o quê? São agentes reguladores, eles são reguladores não, eles são agentes supervisores, tá? Eles é que fazem todo o monitoramento de todas as empresas que trabalham no mercado financeiro para saber se eles estão de acordo com todas as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, tá? O Banco Central também, ele é responsável pelo quê? Pelo Caixa e Tesouro da União, tá? Então, é o próprio Banco Central que faz, quando eu faço para vocês, os lançamentos dos leilões de todos os papéis de renda fixa nesse país, tá? Mas a CVM em si, é ela que faz a auditoria, o monitoramento de todas as empresas que trabalham para saber o quê? Para saber se todos esses relatórios contábeis que são emitidos por nós como empresas estão realmente de acordo. Por que eles fazem isso? Porque hoje, gente, eles conseguem cruzar informação como ninguém, tá? Eles existem hoje uma área de inteligência que faz isso, que tenta lastrear realmente todas essas movimentações para poder evitar o quê? Evitar que as pessoas dentro do mercado financeiro investam dinheiro ilegal. Então, a gente faz de tudo o máximo para evitar lavagem de dinheiro. Então, o que acontece? Essas auditorias estão aí, a CVM faz isso, por quê? Porque ela consegue realmente, através de todas as demonstrações e cruzamento delas, conseguir lastrear para ver se algumas aplicações violentas realmente têm lastro, tem o porquê e vieram de uma origem de dinheiro idônea, que a gente fala, né? Real. Então, ele é muito importante. Sem ser essa parte monetária, que também ela é regulada pelo país, a gente tem a parte dos seguros privados, né? Então, a SUSEP, que é o braço operacional, certo, do Conselho Nacional de Seguros, é ela que faz auditorias em todas as empresas que têm previdências privadas. Então, todos aqueles investimentos que você tem CDB, né, em previdência privada, eles são e todas as atas que são trabalhadas, todos os conselhos que são feitos, enfim, eles são auditados pela SUSEP e eles precisam seguir basicamente todas as regras e normas que o Conselho Nacional estipulou, tá? E a gente de seguros, né? E a gente tem o Conselho Nacional de quem? De Previdência Complementar. Tá? Qual que é a diferença da SUSEP? A SUSEP, ela tem essas seguradoras, tá? Que ela tem, e algumas também dentro da SUSEP, a gente consegue ter alguma regulação sobre previdência privada. Mas a previdência complementar, hoje ela foi feita e foi criada como braço separado, por quê? Porque quer tirar-se da SUSEP essa regularização como era feita antes, porque isso aqui é um conselho novo, tá? Dessas empresas que vendem previdência privada e possuem previdência privada. Por quê? Porque só as análises dos seguros já era alguma coisa violenta para elas, tá? Então, essa parte de previdência hoje foi separada e a gente tem a Previc para fazer essa auditoria. Ainda alguma coisa ou outra ainda é supervisionada pela SUSEP, mas essa parte de previdência ela está passando realmente agora separada só para a Previc, mas era assim, a gente só tinha esses 3 órgãos antes, SUSEP, CVM e Bacen. Tá? Então, não pensa que o mercado financeiro está aí e pode fazer o que quiser, não, ele só faz tudo de acordo com o que é exigido por lei. Por quê? Porque se você não faz nada de acordo com o exigido com lei, a sua multa vai ser violenta. É a única coisa que a gente paga nesse país, multa e imposto, vocês sabem disso, tá? Então, a preocupação da área financeira, primeiro, é de acordo com todas as normas, certo? Poder fazer os relatórios contábeis que eu mostrei para vocês, DRE, balanço e todos os que vão aprender no futuro, que a gente não vai ver ainda nessa disciplina. Para quê? Para que a gente possa ser auditado e monitorado, certo? É uma preocupação nossa, mas também a área da administração financeira, ela tem que fazer o quê?
ela tem outras funções. Que funções ela tem? Ela tem funções de planejamento e controle. O que é planejamento e controle? A gente precisa se planejar e entender como é que a gente vai poder se preparar para daqui 1, 2, 3 meses, mas também no longo prazo. Então, a gente precisa criar estratégias para poder ter dinheiro suficiente para poder pagar as nossas contas e honrar elas, certo? E continuar cada vez mais ganhando receita, aumentando o nosso operacional. Então, é muito importante você ter essa parte de planejamento e controle. E como é que a gente faz isso? Fazendo a gestão de quem? Dos ativos e já a gestão dos passivos. O que é uma gestão de ativo? Na gestão de ativo, a gente vai tomar decisões de investimento. E na gestão de passivo, a gente vai tomar decisões de quê? Do que a gente vai precisar financiar. Porque às vezes eu não vou ter caixa, eu vou ter que tomar dinheiro no mercado, tá? Mas essa é uma nítida função da administração financeira. Então, hoje um gestor financeiro ele precisa planejar, controlar e fazer a gestão tanto dos ativos quanto dos passivos. Por que eu expliquei para vocês um pouco o sistema financeiro e estou mostrando isso? Que a gente tem que se preocupar com o que a gente aplica, que a gente precisa tomar de crédito no mercado. Por isso que eu expliquei para vocês primeiro o sistema financeiro aí para vocês com calma. Porque o que vocês aprenderam comigo até agora foi basicamente regime de competência. Ó, o Marcelo Neves, peraí. O Marcelo Neves falou o seguinte, ó. O que ele fazia? Ó. Não, ele fala, o sistema voltou. Talvez já seja possível acessar a sala do futuro pelo gestor de aula. Então, se vocês quiserem tentar acessar pelo gestor de aula, pode tentar começar, tá? Parece que o sistema voltou. Eu espero que eles corrijam isso até junho, porque vocês vão ter que estar logados pelo gestor de aula. Só quero ver como é que vai ser, mas tudo bem. Mas vamos lá. Por que eu trouxe essa introdução do mercado financeiro para vocês? Expliquei como é que funciona, expliquei por que essa preocupação tem que ser do dia financeiro, tá? Do gerente financeiro. Porque o que vocês aprenderam comigo até agora foi regime de competência. O que é regime de competência? O contador vai lá no livro e anota todos os lançamentos com base no quê? Na data do evento que a gente comprou, adquiriu, certo? Ou vendeu determinado bem, e a gente usa o valor de aquisição, mas não leva em conta nada, não leva em conta a entrada e saída de dinheiro de caixa, nada. Só coloca o valor da data do evento e o valor que foi feito, certo? Isso a gente aprendeu a fazer até agora. Mas isso não é a vida real, dia a dia da área financeira. Por quê? Porque por mais que você compre um produto, pergunto para vocês, tudo que vocês compram é à vista? Não. Vocês compram um imóvel? Não, eu também não. Não é você que é pobre. Ninguém tem grana. Ninguém tem grana. Por isso, ninguém tem. Por se a... Bom, tudo bem. Mas aí o cara tem, vamos lá, recursos infinitos, tá? Mas para um mero mortal, como nós, com recursos finitos, certo? Ninguém tem grana para comprar tudo à vista. A gente compra a prazo. Tá? E por mais que você às vezes queira vender alguma coisa, você vai conseguir vender à vista? Depende, mas vamos lá, você vai conseguir vender um imóvel à vista? Para um Harris mortal, esquece o Neymar, esquece o Neymar. Para um Harris mortal. Ah, aí o banco paga tudo bem, não tem problema. Mas e se a pessoa não toma empréstimo no banco? Não? Por que vem de algum lugar duvidoso? Não, ele não pode pagar em 2, 3 vezes? E na terceira você passa a escritura? Por que não? Por que não? Você nunca vai passar a escritura antes, você só vai pagar a escritura depois do último pagamento, ok? Mas aí o outro cara também tem que se proteger, você tem que fazer um contrato do que você se responsabiliza em entregar, né? Não tem problema nenhum. Mas não, o que eu quero mostrar para vocês é que nem sempre, gente, a gente consegue comprar à vista ou vender à vista. Quando a gente vai fazer um lançamento num livro contábil, a gente lança o lançamento todo como se fosse à vista, o que não é na nossa realidade, tá? Como se fosse o bem. A gente sabe o valor do bem lá na contabilidade, no regime de competência, o valor do bem. Mas não necessariamente no dia a dia, no nosso caixa, é o que realmente aconteceu. Por isso que a parte financeira, da parte contábil, ao longo do tempo, a gente tem uma gestão realmente de tesouraria, mais fluxo de caixa. Por quê? Porque a gente precisa entender entrou e saiu do caixa. Eu vou dar um exemplo, vocês vão entender.
DRE simplificado, que a gente aprendeu DRE aqui. A gente teria o quê? Receitas que a gente tem com as vendas, nosso faturamento, certo? Cadê o exemplo? Peraí. Ai, tá fora de ordem. Vou voltar. Olha lá. Tudo bem. Vamos começar aqui, ó. Exemplo. Depois eu volto para cima, depois para baixo. Depois eu arrumo para vocês. Mas olha, imagina o seguinte, só para mostrar para vocês que tem regime de competência, a empresa, tá? Vai comprar, só compra 300 mil reais em mercadorias. Como é que você vai pagar 300 mil reais em mercadorias? Só de que você vai revender. Eu vou pagar 30% no ato e 70% no mês seguinte. Foi assim que foi o acordo que você fez com o seu fornecedor. E ok, tudo bem. Você não está pagando tudo de uma vez. Perfeito. Mas você também vai comprar o quê? Equipamentos. Só que com esse cara você não conseguiu negociar. Você fez uma compra de 500 mil reais e teve que pagar à vista. Então, agora você teve que pagar e fez as ações de compra dessa maneira nesse mês. E nesse mesmo mês de maio, você conseguiu fazer a venda. Olha lá, eu consegui vender metade das minhas mercadorias que eu comprei, certo? Por quanto? 250 mil, tá? Então, olha lá, eu não tinha comprado 300 mil de mercadorias? Metade não é 150 mil? Se a gente só contabilmente, eu comprei por 150, mas eu estou vendendo por quanto? 250. Aí eu não vou estar ganhando dinheiro? Não vou estar ganhando 100 mil aí? Mas a pergunta é, realmente eu vou ver esses 100 mil de uma vez? Não, por quê? Porque quando eu vendi, eu recebi 10% à vista e o restante eu vou receber em 9 parcelas mensais iguais. Foi assim que eu negociei minha venda e tudo bem, não tem problema. Isso aqui só das mercadorias. E em relação aos equipamentos, eu comprei os equipamentos, eu consegui vender esses equipamentos, só que o que acontece? Eu só vou receber a venda desses equipamentos quando? Daqui 90 dias. E o pior é o seguinte, eu comprei esses equipamentos por 600 e estou vendendo eles a quanto? 500, certo? Quer dizer, eu ganhei 100 com a brincadeira das mercadorias, mas eu perdi 100 com a brincadeira dos equipamentos. No final das contas, se eu for fazer contabilmente, meu lucro vai ser zero. Por quê? Olha lá. Como é que seria o lucro de uma negociação dessa? Eu teria que pegar o quê? Primeiro as receitas, certo? Eu somaria as receitas de venda das mercadorias com as receitas de vendas dos equipamentos. Não teria uma receita total? E aí eu diminuiria dos custos das mercadorias que eu comprei e do custo dos equipamentos que eu comprei para chegar num prejuízo, certo? Isso faria se fosse a DRE do jeito que a gente aprendeu até agora. Mas, na verdade, a gente não pode pensar, porque a gente tem que ter, dentro da área financeira, uma preocupação com a nossa gestão do caixa. Uma gestão de fluxo de caixa simplificada, ele vai me mostrar o quê? As entradas e saídas de dinheiro. Então, tem que me mostrar primeiro o que eu entrei de dinheiro com venda de mercadoria e com venda de equipamento. Eu vou ter um total de entrada. E depois eu vou ter que mostrar a saída nesse mês com tudo que eu paguei, certo? Paguei de compra de mercadoria e paguei de compra de equipamento. Diminuindo as entradas, você conseguiria entender qual que é o fluxo de caixa, qual que é o meu saldo final do caixa. Vocês vão ver que ele é diferente do contábil, como a gente faz, que é o que eu vou mostrar agora. Então, olha lá, se fosse fazer o contábil, ó, mostrar para vocês. A gente não tem que colocar receita de equipamento de vendas? Olha o que ele falou. Eu não consegui vender metade das minhas mercadorias por 250 mil? Então, essa é uma receita de vendas de mercadorias, vindo só a parte contábil de gestão de competência de cada em regime de competência. Então, eu vendi 250 de mercadorias e eu também vendi equipamentos por 500 mil. No total, se eu somar, eu não consegui vender 750 no mês, porque eu lancei no ato, certo? Ok. Mas qual foi o custo? Olha lá. Eu não comprei essas mercadorias. Eu comprei, ó, eu só vendi metade. Então, eu não comprei essas mercadorias por 150 e não comprei os equipamentos por 100. Então, aparece aqui, ó. Compras de mercadoria 150, compras de equipamento 600. Se eu somar as duas compras, eu não tive um custo aí de 750? No final, regime de competência, se eu pegar 750 de receita menos 750 de custos, eu estou mostrando que eu fiquei no 0 a 0. Eu não tive nem lucro nem prejuízo. Isso é uma DRE simplificado pelo regime de competência, é só falar o valor total realizado no ato da compra ou venda, perfeito? Mas é isso que eu estou visualizando no meu dia a dia, no meu saldo no banco? Olha o meu drama. Como é que ficaria meu saldo no banco?
Vamos lá, vamos mostrar para vocês. O que efetivamente saiu do meu dinheiro de compra nesse mês quando eu comprei as mercadorias? Olha lá, eu não comprei 300 mil de mercadorias, mas eu não paguei só 30% no ato? 30% de 300 mil, ó, vai dar quanto? Tá aqui, ó, 90 mil, essa é a compra. 30% de 300 mil eu paguei de compra de mercadoria só nesse mês, 90 mil, ok? Mas quanto foi a compra de equipamento? Eu não paguei tudo à vista? Então, se vocês forem ver, ó, o pagamento das compras dos equipamentos foi 600 mil. Então, meu total de compras nesse mês foi quanto? 690. Saiu do meu caixa 690. Mas o quanto eu ganhei esse mês? Ó, tudo bem que eu vendi as mercadorias aqui, certo? Eu não ganhei 50 mil na venda, só que eu só vou receber quanto nesse mês? Só 10% no ato. Quanto é 10% de 250 mil? 25 mil reais de receita. Tá aqui, então consegui vender e entrar no caixa esse mês 25 mil reais, certo? E em relação às vendas dos equipamentos, vai entrar algo para mim nesse mês? Nada, por quê? Porque eu vou receber os 500 mil quando? Daqui 90 dias. Então, o que vai acontecer? De receita de equipamentos, eu vou ter zero. Então, qual foi o total das minhas receitas de entradas de caixa? 25 mais zero, 25 mil de entrada. E quanto foi o total da minha saída de caixa? Total dos meus pagamentos. 90 mais 60 dá 690. Olha a diferença, gente. Entrou 25 mil no meu caixa e eu estou pagando 690 mil nesse mês. Quanto vai ser o do meu caixa? 665 mil reais. Pergunto para vocês, fiquei no 0 a 0 nesse mês? Não, não fiquei no 0 a 0 nesse mês. Por isso que, quando a gente fala em relatórios contábeis, eles são importantes, são super importantes. A gente consegue realmente ver a evolução patrimonial da empresa, a gente consegue ver como é que a empresa está fazendo gestão dos ativos e dos passivos. Mas essa não é a realidade do dia a dia da área da gestão financeira. A gestão financeira ela precisa sim se atentar ao orçamento de caixa. Por quê? Porque sem caixa, gente, às vezes uma empresa quebra. Como é que você faria num mês para virar com um rombo de 665? Você acha que quando você vai tomar empréstimo, tá bom, tá aqui, em 3 horas te dá o valor que você quer? É assim que você consegue empréstimo no banco? Se você não consegue como pessoa física, imagina esses caras como pessoa jurídica. Tudo tem que ser negociado, tudo tem que ser visto, tá? Então, o que é caixa? É isso que eu quero trazer para vocês, tá? Caixa para nós é tudo aquilo que a gente tem de dinheiro no ato, líquido. Então, é o que eu tenho em conta corrente parada no banco, é o que eu tenho em espécie mesmo dentro de moeda, papel moeda dentro da empresa e aplicações com liquidez que a gente fala de imediatas. O que é isso? Eu consigo resgatar no dia tudo que eu preciso. Isso é caixa, tá? Então, isso que a gente entende como caixa é você ter no tempo zero dinheiro. Não pode falar que você tem aplicação assim, uma previdência privada, um CDB, não CDB não, mas uma previdência privada que você vai investir, tá? Se você investe e aplica na previdência privada e você manda resgatar, você não vai conseguir dinheiro do dia. O banco vai levar de 3 a 5 dias úteis para devolver esse dinheiro para tua conta. Então, isso não é caixa, tá? É só aquelas aplicações tipo CDI, CDB que você resgata na hora e já entra na hora, tá? Então, por que é importante ter caixa? Que eu coloco aqui para vocês, tá? Porque a gente precisa garantir as nossas operações, tá? E para ter caixa, a gente precisa realizar o quê? Orçamento de caixa. A gente precisa fazer estudos de orçamento de caixa e tomar decisões que nos tragam o quê? Eficiência do nosso controle de saldo. A gente precisa entender, na hora que a gente toma as decisões, quais são as necessidades e são os nossos excedentes de dinheiro dentro do mês, para que a gente possa saber se a gente precisa tomar ou aplicar de dinheiro. E a gente precisa planejar e aplicar nosso dinheiro ou planejar nossos financiamentos de acordo com as necessidades. Então, a gente faz um orçamento de caixa para a gente conseguir visualizar como é que a gente pode melhor se programar para poder trabalhar no dia a dia da empresa para não correr risco, tá? Por que é tão importante a gente manter caixa? Porque a gente precisa de dinheiro para quê? Para ter
o nosso dia a dia das operações, tá? Então a gente precisa ter aqui, ó, motivo transação, não tem jeito. Então a gente tem necessidades na empresa que a gente tem que pagar, salários, tudo, são nosso operacional do dia a dia. Então a gente tem que ter dinheiro pelo menos suficiente para cobrir tudo isso. Não deixar só dinheiro para isso, para pagar tudo que a gente deve operacionalmente pronto. A gente também precisa ter uma gordura de reserva. Por quê? Como tempos como hoje, certo? A gente tem que ter dinheiro de precaução. Coloquei aqui, ó, motivo precaução, certo? A gente pode ter problemas eventuais de prejuízo, alguma perda, alguma máquina quebrar e você ter que consertar, enfim, a gente tem que ter uma reserva para poder cobrir eventuais imprevistos, não tem jeito. Mas também a gente não precisa ter só uma pequena reserva para tá? Para ter eventuais problemas e necessidade de pagamentos que não foram planejados, que vieram do nada. A gente também precisa ter dinheiro para especular como empresa. O que é especular? Ter oportunidade de investir. Porque às vezes não é vantajoso investir na própria empresa, mas também você pode pegar esse dinheiro e investir em outras áreas que sejam rentáveis e aí você tem acesso a algum investimento. Então, a gente precisa de caixa para cobrir essas três razões, tá? Então, a gente tem que planejar pelo menos um mínimo de caixa necessário para poder ter dinheiro para tudo isso. E como é que a gente faz isso? Bom, fazendo a análise do orçamento do caixa. O que é um orçamento do caixa? Olha lá. A gente tem que entender quais são as entradas de dinheiro que a gente tem na empresa, certo? Que é o orçamento de contas a receber. Uma vez que eu sei o que eu vou receber, eu tenho que diminuir daquilo que eu vou pagar, certo? Se eu tenho minhas entradas e diminuo minhas saídas, eu vou chegar num saldo, num final de um mês, certo? Que eu vou ter ele transportado para o saldo inicial do próximo mês, normal. Então, um exemplo. Se eu fecho o dia 31 no dia 30 de abril desse ano, com um saldo final em caixa, tá? De R$ 3.000, quanto eu vou ter no dia 1º de abril? Não, no 1º de maio, perdão. Então, se no dia 30 de abril eu tenho um saldo final de R$ 1.000 em caixa, quanto eu vou ter no dia 1º de maio? Os mesmos R$ 1.000. Então, o final do mês anterior é o mesmo saldo inicial do mês seguinte, tá? Quando vira o mês. Então, a gente tem que ter do saldo poder ter isso especificado para que a gente possa fazer essas movimentações e entender se está sobrando dinheiro ou se está faltando dinheiro, tá? Mas, de qualquer maneira, a gente vai continuar. Uma vez que eu tenho o saldo inicial, eu faço a mesma coisa. Somo as entradas, tiro as saídas e aí eu vou chegando no saldo final de todos os meses, tá? Então, um fluxo de caixa, um orçamento de fluxo de caixa, na verdade, não fluxo, mas um orçamento de fluxo de caixa, ele é feito dessa maneira. A gente coloca as nossas entradas, tira as nossas saídas e vamos chegar em quem? No valor do período. Quem são as nossas entradas? É tudo que eu recebi de venda, de contas a receber. E quem são as saídas? É tudo que eu tenho que pagar, certo? Então, os resultados de conta a pagar que eu tenho no mês. O meu fluxo do período vai ser menos o outro, certo? Uma vez que eu tenho esse fluxo, o que eu faço? Eu somo a ele quem? O saldo inicial do mês anterior. Então, eu não fechei dia 30 de abril com um saldo de R$ 1.000 em conta? Então, a esse fluxo desse mês, eu somo esse saldo inicial, certo? E chego no meu saldo final do próprio mês, para poder saber o quanto eu vou fechar o mês de maio. Uma vez que eu sei quanto tem o valor do meu mês de maio, aí eu tenho que estipular o quê? Quanto eu tenho que ter de caixa mínimo de reserva, certo? Por que a gente tem que pensar no caixa mínimo? Porque a gente tem que pensar que eu tenho que ter dinheiro suficiente, isso é uma decisão do próprio gestor de finanças, tá? De quanto eu tenho que ter de dinheiro para pagamento da minha parte operacional das transações, ter dinheiro suficiente de reserva, certo? Para ter qualquer precaução, poder pagar qualquer eventualidade e ter dinheiro também para investir. Se tiver alguma oportunidade, a gente precisa garantir um caixa mínimo. Então, essa é uma decisão que é determinada pelo próprio diretor de finanças e pelo gestor junto e pelo controller do quanto é necessário para a empresa ter no mínimo todo mês em caixa para que a gente não possa ter problemas de fechamento, tá? É normal. Uma vez que a gente sabe qual é o mínimo, aí a gente consegue entender se eu vou ter excedente, quer dizer, se eu vou ter dinheiro em sobra, aí eu vou poder aplicar esse dinheiro, ou se eu vou ter necessidade de funcionamento, quer dizer, eu fiquei no negativo e vou precisar tomar dinheiro para o mês seguinte. Então a gente faz o orçamento de caixa, esse planejamento, para poder realmente entender como é que a gente vai trabalhar no dia a dia apagando fogo na área financeira. Eu vou dar aqui para vocês um exemplo algumas vezes. Eu vou explicar o passo a passo aqui com vocês, tá?
no PowerPoint, mas o exemplo de fixação, esse exemplo e esse exercício vai ser igualzinho que tem na atividade de hoje. Esse eu vou passar para vocês com calma, então eu peço para vocês que vocês entendam o que a gente está fazendo e como é que eu estou fazendo aqui com vocês. Na dúvida, vocês entram no áudio. Depois que eu mostrar aqui no PowerPoint esse exemplo do início ao fim, eu vou mostrar para vocês, e aí eu faço com vocês juntos no Excel um exemplo de fixação para vocês poderem depois partir para a atividade. Tá bom? Então, olha lá, imagina o seguinte, imagina que uma empresa tem exatamente já essas contas a receber e essas contas a pagar no mês de maio, junho e julho, tá? Pergunto a vocês, o que vão ser as entradas no mês de junho? O que eu posso considerar como entrada de dinheiro para a empresa no mês de junho? Oi? Cortou, não ouvi. As contas a receber do mês de junho, que são 234 mil, perfeito. Então, as entradas são contas a receber. E o que seriam as saídas de caixa no mês de julho? Que seriam os 235, fechado. Então, isso vocês entenderam. Mas só ter as contas a receber e as a pagar não vão ajudar a gente a fazer o de caixa. A gente precisa de outras informações adicionais. Que outras informações adicionais eu tenho? Então, olha lá. Eu sei que o saldo final de abril, o último dia de abril, tá? Foi de 20 mil reais. O caixa mínimo que o gestor trabalha no mês é de 30 mil. Ele não quer ter menos que 30 mil em caixa, por quê? Porque ele precisa pagar em contas, certo? Porque ele precisa ter dinheiro suficiente para ter oportunidade de investimento e que ele também precisa ter dinheiro o suficiente para poder ter que pagar qualquer coisa eventual caso seja necessário, tá? Então, 30 mil é uma decisão que foi tomada e que a gente respeita. O nosso banco, a gente sabe que se precisar tomar dinheiro, vai cobrar de nós 5% ao mês. E é verdade, essa taxa já está assim. 5% ao mês, tá? De juros. E se eu for aplicar, não é nem mais isso, tá? Tá bem menor. Mas se eu for aplicar dinheiro, ele só vai me pagar de volta quanto? 1% ao mês em relação à aplicação. Então, como é que eu consigo fazer orçamento de caixa com base nessas informações? Então, vamos lá. Eu vou ficar toda vez indo e voltando só para vocês pegarem os valores, mas não vai ficar confuso não, tá? Para fazer um orçamento de caixa, eu tenho que respeitar, enfim, esse fluxo de entrada e saída de dinheiro, tá? Então, vamos lá. Quais foram as entradas do mês de maio? Se vocês virem aqui, ó, contas a receber de maio, 150 mil. E quanto foram as saídas do mês de maio? 180 mil. Então, entradas, 150 mil, saídas de contas a pagar, 180 mil. Se eu fizer 150 mil na calculadora menos 180 mil, vai dar para mim negativo 30 mil reais. Então, eu estou tendo um fluxo aí negativo de caixa no período de 30 mil reais. Por quê? Porque as minhas saídas foram maiores que as minhas entradas. Até aqui tudo bem, tá? Mas o quanto eu tinha já de caixa de saldo inicial? Qual o saldo inicial do mês de maio? O saldo inicial do mês de maio é o mesmo saldo final do mês de abril. Então, eu iniciei 1º de maio com 20 mil em caixa. Então, ó, tudo bem que eu tenho nesse mês 30 mil, certo? De déficit aqui, que eu tenho mais conta para pagar do que receber, ok? Mas eu tenho um saldo inicial de 20 mil. Então, se eu fizer menos 30 mil mais 20 mil, eu não vou ter um saldo final no mês de 10 mil reais negativo? Eu não vou estar arrombada aí em 10 mil só de saldo final. Mas eu também não preciso garantir 30 mil reais de saldo mínimo, de caixa mínimo, ó, tá vendo aqui, ó, caixa mínimo, 30 mil reais de caixa mínimo para o próximo mês de junho, que é uma decisão que a gente tem que ter. Então, eu não preciso só de 10 mil reais, eu preciso de 10 mil reais mais 30 mil reais. Então, há uma necessidade de quanto? De 40 mil reais de financiamento que eu não tenho. Eu não tenho essa grana. Então, se eu não tenho, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que bater na porta do banco nesse mês, porque eu estou fazendo um orçamento do mês, certo? Eu estou no mês de maio. Eu já tenho as minhas projeções, projeção de entrada e projeção de saída. Aqui não terminou o mês, mas eu sei que durante o mês eu vou ter que me virar e tomar 40 mil reais no mercado. Ok, tudo bem, eu vou tomar. Eu vou tomar 40 mil reais de empréstimo e financiamento, mas quanto eu vou pagar de juros no mês?
5% ao mês. Olha a loucura, tudo bem, mas vai ter que ser, não vai ter jeito, tá? Então, olha lá. Fechamos o mês de maio, certo? Continuando, ó. Se eu tenho que pagar 5% de juros, quanto eu vou ter que pagar efetivamente de juros para liquidar esse financiamento no próximo mês? Eu quero pagar em uma única parcela, certo? Vamos calcular os juros. Então, a gente pega lá o nosso montante, R$ 40.000, vezes 5%, que é os juros do financiamento, eu sei que vou ter que pagar de juros R$ 2.000. Tudo bem, então vamos lá. Eu não vou ter que ter esse compromisso de pagamento em junho. Eu vou ter que pagar juros de R$ 2.000. Esse compromisso de R$ 2.000 está contemplado quando eu coloquei aqui meu orçamento de contas a pagar para o mês de junho? Não, não estava. Aqui é só a pagar operacionais. Então, além dessas, eu também vou ter que pagar 2.000 que financiei. Não vai ter jeito. Tudo bem, a gente faz isso. Vamos colocar. Então, em vez de eu ter 170.000 de contas a pagar de saída, eu vou ter, então, R$ 172.000, tá? E quanto eu vou ter de entrada no mês de junho? 234. Por isso que aqui, ó, agora quando você for ver, ó, eu tenho entradas de 234 e uma saída de caixa de 172. Por que 172? 170, que era contas a pagar, mais 2.000 que eu tive que fazer financiamento, porque eu tive que garantir 30.000 de caixa mínimo, certo? Para o próximo mês, e também tive que pagar aqueles 10.000 que eu estava já negativo, fechando o mês, tá? No mês anterior. Por isso que ficou 172. E a gente vai ter o mesmo raciocínio, ó. Minha entrada de 234 menos minha saída de 172 vai gerar para mim um fluxo positivo de dinheiro de R$ 62.000. Então, aquele aperto que eu passei mês passado, eu não estou passando nesse mês, graças a Deus. Eu vou estar aí num fluxo positivo de R$ 62.000. Mas quando era o saldo final, ó, do mês passado, meu saldo final era R$ 10.000, então sempre o saldo final do mês passado passa automaticamente para o saldo inicial do mês seguinte. Então, estou assumindo aqui, ó, menos 10.000 de saldo final do mês passado, certo? Se eu fizer 62 menos 10, eu vou ter quanto de saldo final do mês? R$ 52.000. Mas eu não tenho que garantir 30.000 no mínimo? Tenho, eu preciso mais que isso? Se você quiser não aplicar, tudo bem, mas se você for aplicar só a regra do mínimo em caixa, que é o que todo mundo tem hoje, o mínimo, ninguém tem mais do que isso, 52 menos 30, a gente vai ter aí um superávit, tá? Um excedente de caixa de R$ 22.000, que você não precisa vai estar utilizando ele no próximo mês. Você pode estar aplicando e ganhando dinheiro sobre a aplicação, isso é uma maravilha. Mas aí, o banco vai te pagar quanto de juros em relação a essa aplicação? Só 1%. Então, se você fizer 22.000 vezes 1%, você só vai receber no próximo mês 220 dessa aplicação que você fez. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai pegar esse 220 e vai somar nas contas a receber do próximo mês, que é o que você vai receber por mês pelo esse dinheiro que você está aplicando, tá? Então, ó, se você for ver rapidinho, só para mostrar vocês aqui, ó. Em julho, as contas a receber não eram 213? A gente vai somar agora 220, por quê? Porque a gente aplicou esse dinheirinho no mês anterior. Então, olha lá, deixa eu continuar aqui para vocês verem. Vamos fazer então agora o mês de julho, que é o... Então, olha lá. No mês de julho, tá aqui, eu tinha 213.000, somei com os 220, que é o quê? Referente a esse 1% desses 22 que foi aplicado, que era um excedente de caixa que eu tinha. Então, eu tinha um total de entradas de 213.220. Mas eu tinha programado uma saída para esse mês, da minha parte operacional, de 235.220, não tem problema. Fazendo um menos outro, ó, eu vou ter um fluxo de caixa negativo nesse período, de R$ 22.000, ok? Esses R$ 22.000 negativos, eu vou trazer o saldo de quem? Final, certo? Do mês passado, para trazer como inicial nesse mês de julho. Então, se eu fechei junho com R$ 52.000 na conta, eu estou iniciando julho com R$ 52.000 na conta. Então, ó, 22 negativo, certo? Do meu fluxo, mais 52, vai me dar um saldo final de 30.000 positivo em julho. Mas eu também não tenho que ter 30.000 mínimo de caixa, então eu não vou ter nesse mês nem excedente e nem de julho, certo? Nem necessidade de financiamento.
Vocês vão fazer hoje exatamente, tá? Um orçamento de caixa com esse fluxo de caixa do jeito que a gente fez assim. Eu vou fazer um exemplo passo a passo com vocês no Excel, tá? Que é esse exercício de fixação. Deixa eu interromper aqui rapidinho para vocês. E aí, Alt Tab, peraí. Pronto, achei vocês. Só vocês escreveram outra coisa, não consegui ver. E a gente conseguir fazer ele passo a passo para vocês poderem fazer o exercício, tá? Ó, caiu, o pessoal tava falando. Então tá bom, vamos lá agora pro Excel que eu fiz para vocês e vamos fazer esse passo a passo para vocês verem como é a ideia de hoje. Então olha lá, mesmo tipo, aqui eu tô colocando para vocês, tá? Eu quero o orçamento de caixa dos meses de junho, julho e agosto de uma empresa, é onde eu coloquei aí todos os valores de entradas, de contas a receber e de saídas de contas a pagar, como também mais o saldo final do mês de maio, para eu poder assumir inicial do mês de junho, o caixa mínimo, que é a decisão da empresa, que nesse caso é 225 mil, certo? E qual é o juros de financiamento e qual que é o juros de aplicação financeira de rendimento que eu posso ter caso tenha excedente de caixa, tá? Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faz essa resolução? Começamos com junho, tem que colocar as entradas, certo? Agora vocês falam, vocês vão me falar que valor que eu coloco de entrada de caixa em junho? 200 e? Da onde você tá vendo 200? 250. Não, 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 calma aí. Agora lá. Gente, agora que microfonia, eu tô ouvindo a minha voz, que louco, não tem problema, pode falar. O saldo nunca é colocado junto com entradas e saídas, tá? O saldo inicial do mês, ele não é uma entrada. A gente coloca como entrada de saída só o que? As contas a receber, que eu vou ter de fluxo mesmo, tá? E contas a pagar que foram projetadas e orçamentadas para a gente no mês. A gente vai somar a esse valor o saldo depois, que a gente vai colocar esses 30 depois. Mas as entradas, porque o saldo tá lá, ela não é uma entrada, já tinha dinheiro. Mas as entradas que a gente vai ter no mês correspondem somente às contas a receber. Então, a gente vai colocar só quem? Os 250 mil, ó. 250 mil, tá aqui bonitinho. Agora apareceu. Aí, deixa eu aumentar ele, que ele tá fazendo contar, tá? Essas são as entradas do mês. E quais vão ser as saídas do mês de junho? Então, vai ser aqui, ó. O que eu tenho que pagar. Perfeito. Como é que eu faço o meu fluxo de caixa do período? Eu vou fazer isso aqui, ó. A diferença entre os dois, o outro. Então, ó, igual 250 mil menos 80 mil, vai dar pra gente aí um total de fluxo positivo de caixa. Deixa eu só fazer assim, ó. Arrumar isso aqui, ó. Peraí, rápido. Mas formatar, eu vou deixar em moeda, peraí. A gente vai. Ah, agora foi, ó. Pronto. Deixa eu deixar no vermelhinho, assim, ó. Ixi, de novo. Rapidinho. Formatar. Eu quero com valor negativo para ficar mais elucidado. Pronto, agora tá bonitinho. Tá aí. Tá tudo agora centralizado. Pronto, então tá aí. Ó. Eu tinha então, ó, contas a receber de entrada 250, contas a pagar 80, fazendo um menos o outro, eu tenho sempre quem? O fluxo de caixa. Perfeito? 170 de fluxo de caixa positivo. Mas quanto eu tinha de saldo inicial nesse mês? O saldo inicial de junho é igual a quem? Boa, 30 mil ao saldo de maio. Vamos por aqui, ó, 30 mil. Coloquei ele aqui, perfeito. Então, qual que é o meu saldo final do mês projetado para o orçamento? A soma dos dois, boa. Vai ser 170 mais 30. Tá aqui, tá bonitinho. Só que pela regra da empresa, quanto eu tenho que ter de caixa mínimo? Olha lá, caixa mínimo 225 mil. Então, tem que ter aqui sempre 225 mil de caixa mínimo todo mês. Por quê? Porque eu preciso de dinheiro, certo? Para tudo.
para ter mais opções para pagar minhas contas, para ter dinheiro para alguma eventual, alguma gordura, e ter dinheiro para poder aplicar se for necessário, certo? Então, pergunto para vocês, olha lá, eu tenho 200 mil de saldo final nesse mês, mas eu tenho uma necessidade de ter dinheiro mínimo em caixa de 225. Vai faltar ou vai sobrar dinheiro para mim esse mês? Vai faltar. Então, vou ter uma necessidade de financiamento, olha, de 25 mil reais. Eu vou precisar financiar. Você está vendo que aqui a gente não coloca nem sinal negativo nem positivo? Excedente e caixa só está me mostrando o quanto vai sobrar ou o quanto vai faltar para mim, tá? Vai faltar 25 mil reais para o próximo mês para eu trabalhar minhas operações com calma. Vai faltar, o que eu vou ter que fazer? Eu não vou ter que tomar dinheiro? Então, vamos por aqui, ó, financiamento. Vou escrever aqui para vocês, ó. Financiamento em junho. Porque é um financiamento em junho, não vai ter que fazer, não vai ter jeito. Como é que eu calculo ele? Eu vou ter que pegar esses 25 mil reais, certo? E descobrir quanto eu pago de juros. O meu juros do financiamento não são 6%, vou fazer vezes 6% na calculadora. Façam aí para mim. Quanto dá 25 mil vezes 6%? R$ 1.500, boa, vezes 6%. Então, olha lá, eu vou pagar só juros, ó, vou pôr aqui negrito, assim, tá? Eu vou pagar só de juros R$ 1.500. Então, ó, em julho, além de ter essas contas a pagar de 200 mil reais, eu tenho que também pagar o quê? R$ 1.500, infelizmente, a mais que não estavam previstos antes. Vão ter que ser adicionados agora, tá? Tudo bem. Então, como é que eu começo agora? Em julho, eu não tenho que colocar todas as minhas entradas de caixa? O que eu tenho de entrada de conta a receber de julho? 340 mil. Então, eu vou ter entrada aqui, ó, 340 mil. Perfeito. E o quanto eu vou ter de saída de caixa em julho? Ó, eu vou ter os 200 mil, mas eu também vou ter que pagar o quê? Esse financiamento de 1.500, que eu vou... E 500, boa, a gente faz a soma desses dois valores, tá vendo? Ó, somamos com 1.500, que foi 201.500, é isso aí. Então, o que eu precisei tomar de financiamento no mês passado, os juros, eles entram no mês seguinte, eu tenho contas a pagar adicionadas a ele, tá? Essa vai ser a minha saída de caixa nesse mês. E como é que vai ficar o meu fluxo, então, de caixa nesse período? Como é que eu chego nele? Como é que eu faço? Não, como é que eu faço o fluxo de caixa no mês de julho? Eu tenho que pegar a minha entrada e diminuir ele, exatamente. Tem que fazer um menos o outro. Então, vai ser 340 mil menos 201 mil, fazendo um menos o outro, vai dar 138.500 reais. Eu sempre faço um menos o outro, tá vendo aqui, ó, respeito o sinal. Entrada menos saída é igual ao fluxo de caixa. Bom, tudo bem, estamos aqui. Esse é o meu fluxo de caixa de julho. Mas qual que é o meu saldo inicial de julho? Meu saldo inicial de julho não é o saldo final do mês anterior? Sempre assim? Eu não fechei o mês anterior com 200 mil? Então, meu saldo inicial nesse mês é 200 mil, certo? 200 mil, tá aí, não tem problema. Se o meu saldo inicial é 200, quanto fica o meu saldo final? Do mês. Hum, peraí, fala de novo que eu não ouvi. Fala de novo que eu não ouvi. É. Final do mês passado, exatamente, é isso aí. Esse é o raciocínio. Tá. Então, olha lá, se eu Não, olha lá, ó, fluxo de caixa, 138 mil. E eu for somar, ó, tá vendo aqui a soma? Ó, respeita os sinais daqui da tabela. E eu for somar o saldo inicial, fazer um mais o outro, eu vou chegar onde? No meu saldo final. Então, eu somo o meu resultado do meu fluxo de caixa com o meu saldo inicial do mês. Então, aqui eu vou ter, ó, 138.500 mais
R$ 200.000, chegar num saldo final do mês de 338.500. Ah, você tinha falado de 338.500 ou eu tinha entendido 138? Então, você fez certo, desculpa, eu que ouvi errado. A gente tem que fazer a soma, tá? Uma vez que a gente, então, chegou num saldo final de 338.500, pergunto a vocês, quanto é o caixa mínimo que a empresa pede para a gente ter? Nunca vai mudar. Meu caixa mínimo é aqui, ó, 225 mil. Só vai mudar isso quando mudar as regras da empresa. Até aí você não muda nada. É o gestor financeiro que tem que estipular isso com o diretor, tá? Ok. Então, pergunto para vocês, se eu tinha um saldo final do mês de 338 e eu preciso só de 225 no mês seguinte, eu vou ter aí um excedente de caixa ou eu vou ter uma necessidade de financiamento? Boa! E como é que eu faço excedente? É só pegar então meu saldo final e diminuir meu caixa mínimo necessário. Eu sei que vai sobrar 13.500, como você falou. Perfeito. Vai sobrar isso aqui. Tá ótimo. Se sobrar, o que eu faço com isso? Eu aplico, vamos pôr para render para o mês seguinte, para eu poder voltar esse dinheiro para não ficar, certo? Essa aplicação, o rendimento da aplicação vai me render só quantos de juros? 1,5 por mês. Então, põe aqui rendimento, aplicação, certo? De julho. Sobrou dinheiro para mim. Eu vou ter esses 113.500 de excedente de caixa. Peraí, não é 115, certo? Multiplicados por 1,5%. Calculem aí 1,5% de 113.500. Então, se eu deixar o meu dinheiro aplicado por um mês só, no mês seguinte, eu vou ganhar ele de volta, mas quanto de juros? Muito bem, é esse 113 vezes 1,5%, que vai dar 1.702, como ela mesma falou, e 50 centavos. É isso aí. Aí o que vai acontecer? No mês seguinte, esse rendimento volta e ainda volta uns juros, uma entrada de 1.702,50 que eu não tinha previsto. Por quê? Porque eu só tinha previsto aqui contas a receber operacionais, certo? Então, como é que vai ficar as minhas entradas no mês de agosto? Hum. Boa! 702,50. É a soma das contas a receber com os juros da aplicação que eu fiz. Pode falar. Alguém me chamou. Todo caixa mínimo, olha lá, caixa mínimo é uma decisão gerencial que o gestor e o diretor tomam e que a gente tem que respeitar. A gente tem que ter dinheiro no caixa mínimo suficiente, como eu expliquei para vocês na teoria, para pagar nossas contas operacionais de transação, para a gente ter dinheiro de reserva para precaução, certo? Para alguma eventualidade e também para ter dinheiro para fazer algum investimento caso surja alguma oportunidade. Essa é uma decisão que está no enunciado. No enunciado ele diz que o caixa mínimo trabalhado nessa empresa é de 225 mil. Por isso que você vai ver o mesmo valor em todos os meses. Só vai mudar esse valor se de repente a decisão passar a não ser mais 225 mil e mudar. Mas aí é uma decisão que vai ter que vir de cima para baixo. Você entendeu por que está 225? Porque está no enunciado, ó. É o mínimo que exige a empresa. Deu para entender? Tá. Então tá. Então, continuando lá, como a moça tinha acertado, como é que vai ficar a entrada de agosto? Vai ser esses 313 que eu tinha de contas a receber, mas o que eu vou receber de que eu apliquei do mês passado, certo? De 1.702. Então, vai ser 313 mais 1.702, vai me dar uma entrada, tá? Em agosto de 314.702. Perfeito. Mas quanto eu tenho de saída de dinheiro em agosto? Não. Então, aqui não. A aplicação, como era rendimento, eu apliquei dinheiro, ela entra na entrada. Ela não entra na saída.
Aqui eu não estou perdendo dinheiro, aqui eu estou ganhando dinheiro. Eu não tomei empréstimo de um mês para outro no mês passado. Aqui é o contrário, eu estou fazendo render dinheiro. Por isso que ele foi para a entrada. Só vou ter a saída dos 135. Por quê? Porque eu não tomei empréstimo. Eu não fiz financiamento de um mês, não. Tá? Uma vez então que eu tenho as minhas entradas e as minhas saídas, como é que fica então meu fluxo de caixa nesse período? Boa! Eu faço as minhas entradas menos as minhas saídas, ó. 314 menos 135, como ela falou, deu 179.750. Esse é o meu fluxo de caixa do período. Mas qual que é o saldo inicial do mês de agosto? Ah, não, não, porque eu só tomei de um mês para o outro. Eu não preciso. Você faz só para um mês, tá? Você não vai tomar por vários meses. Eu não posso fazer exemplos para vocês assim, por quê? Porque vocês não aprenderam matemática financeira ainda. Se fosse parcelado, financiamentos grandes, eles entrariam, concordo, tá? Mas não, não vão entrar, tá bom? Só juros simples, de um mês para o outro. Mas olha lá, continuando. Estamos aqui no. Fala. A saída de quem? De caixa é sempre contas a pagar, ó. Nós não tivemos 135 mil de contas a pagar em agosto? Apareceu aqui. Pode falar. Precisou de um mês para o outro, isso. Total. Não, ó. Foi colocado aqui, ó, 1.500. Tá vendo 1.500? A gente somou contas a pagar que eu tinha já, sem ele, 200 mil, mais esses 1.500, ó. Ele entrou aqui na saída. Não, você só vai pagar os juros. Não, você já pagou o bruto. Vamos lá, vamos lá. O que que é isso aqui? Isso aqui não é um fluxo de caixa. Isso é um orçamento de caixa. A diferença de um fluxo de caixa para um orçamento de caixa é o seguinte: a gente está fazendo um planejamento financeiro aqui. No fluxo de caixa, quando você for fazer na vida real, no dia a dia, com certeza vai ter a entrada e a saída desses 25 mil reais, não tem problema, eu sei disso. Mas eu estou fazendo um planejamento de estudo do que eu preciso, do que eu não precisaria, para saber como é que eu posso organizar minha vida financeira e, se for necessário, fazer aportes de aplicação aqui. Isso aqui não é um real fluxo de caixa. Esse é um estudo de orçamento para saber ao longo do tempo como é que a empresa vai precisar trabalhar. Então, assim, ela sabe que ela quer uns 225 mil mensais, certo? Todo mês, durante o ano. Mas, dependendo de como fica o orçamento do ano, porque isso aqui a gente vai fazer um estudo de orçamento do ano, tá? Tudo bonitinho, a gente vai fazendo ao longo do período. A gente consegue entender e mudar os valores de caixa mínimo para quê? Para não ter que realmente ver essa saída desses 25. Mas a gente tem que pensar que a gente vai estar gastando esses juros porque a gente estaria precisando dessa decisão. Deu para entender? Cadê a mão? Tá. Agora você entendeu a diferença do orçamento para o real fluxo de caixa de entrada e saída todo dia? Saldo bonitinho, tá? É diferente, é um planejamento, tá? Então vamos lá. Continuando, uma vez que eu tenho meu fluxo de caixa no período, certo? Eu tenho que colocar meu saldo inicial. Qual que é o saldo inicial de agosto? Não. Do... Boa! Sempre vai ser o saldo final do mês anterior, que foi o que ela falou, 338.500. Perfeito. Então, olha lá, se eu tenho um saldo de fluxo positivo de 179 e tenho um saldo inicial, como é que eu chego no saldo final? Eu faço um mais o outro, somos dois. 179.
mais 338 vai dar para mim aí o saldo final de 518 mil reais, certo? Olha lá, perfeito. Tendo então um saldo de 518 mil reais, aí eu tenho meu caixa mínimo que eu sempre falo, que é menos 225, que foi estipulado, certo? Quando chegar no final do mês, eu vou ter um excedente ou eu vou ter uma necessidade de financiamento? Eu vou ter um excedente. Boa, se eu fizer menos o outro, ó, vai sair exatamente esse valor que você falou, ó. Excedente 293, 202,50, que eu poderia aplicar e tá rendendo e ganhando 1,5 por mês. Isso aqui não é que eu fiz a aplicação e nem que eu tomei o financiamento, mas para que a gente faz orçamento de caixa e a gente faz por um período, tá? Anual. Se você fosse o gestor financeiro e você visse mais ou menos que vai ser isso o que vocês vão ter, tá? De dinheiro ao longo do ano. Haveria necessidade de realmente fazer 25 mil de financiamento? Não, não haveria. Por quê? Porque sempre não estaria dinheiro sobrando. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente sabe que vai ter um mês ou outro com alguma saída maior, a gente pode fazer e desaplicar qualquer aplicação que a gente tenha, para não ter que fazer o financiamento, tá? Não tem problema nenhum, porque a gente sabe que vai compensar nos outros, ok? Mas a gente faz isso, é uma simulação, o orçamento é uma simulação, a gente faz isso para poder se organizar, porque o que a gente consegue perceber aqui? Vou estar com muito dinheiro sobrando. Se eu vou estar com muito dinheiro sobrando, eu preciso saber se eu vou fazer aplicações mais de longo prazo ou mais de curto prazo, porque dependendo do tipo de aplicação, vai influir no quê? Na minha rentabilidade, na minha liquidez e no meu risco. Então a gente faz esse estudo de orçamento de caixa para poder entender como é que a gente vai fazer e poder saber o quanto a gente pode aplicar de recursos e escolher as minhas opções de financiamento em relação à minha rentabilidade, risco e liquidez. Deu para entender como fazer um planejamento e um orçamento de caixa? Para saber como é que a empresa vai estar ao longo do ano, para que a gente possa pelo menos se planejar para poder cobrir rombo ao longo do ano? Orçamento de caixa não é fluxo de caixa, deu para entender? Ninguém fala. Vamos lá, o fluxo é o que real acontece. A entrada e a saída uma a uma de verdade. Esse orçamento é o seguinte, você está fazendo um planejamento para fazer um estudo de como é que você vai estar ao longo do ano, para saber se você, enfim, você vai ter que para saber como é que você vai fazer a gestão tanto dos seus ativos, que aqui é mais ativo, você tem mais investimento para fazer, como dos passivos. Se você vê que você vai estar um ano arrombado, que você vai ver mais prejuízo do que entrada, com um orçamento desse, você consegue fazer uma melhor negociação das suas dívidas. É uma previsão, orçamento é uma previsão. E a gente precisa ter isso estruturado dentro da área financeira. A gente não pode usar os dados contábeis, como eu mostrei para vocês. Se a gente não faz a previsão, a gente não consegue fazer gestão. É o planejar, que eu falei para vocês, para poder controlar. Esse é o planejamento. O controle é o próprio fluxo de caixa. Deu para entender? Rendimento de aplicação é o seguinte: se você sobrar dinheiro e você quer aplicar, você está decidindo que você vai pôr, sei lá, num fundo que está pagando 1,5% ao mês. Nenhum está pagando isso agora, tá? Tá todo mundo aqui no Brasil com prejuízo, mas que fosse. Isso seria o rendimento que aquela instituição que você for aplicar o dinheiro vai te pagar por mês. Quer dizer, aqui não está saindo o dinheiro do teu caixa para poder aplicar, mas você está simulando que você vai estar ganhando 1,5% ao mês. Conseguiu entender? Vocês viram que não é difícil o raciocínio? É conta de mais e menos? E não é o fim do mundo? Deixa eu aqui rapidinho voltar para vocês aqui, ó. Vocês conseguem, hoje só tem um exercício, que é um exercício desses e depois as perguntas teóricas sobre a matéria de hoje, tá? Eu quero dividir com vocês agora a atividade, depois eu volto esse aqui para vocês tirarem print e poder seguir passo a passo. Mas eu quero dividir com vocês
não é esse aqui, mas eu vou mostrar aqui. A atividade de hoje, que tá aqui, ó, tópico 9. Ah, para quem quiser, ó, tá aqui, ó. O PIN da aula de hoje é o 9Z01. Eu coloquei no gestor de aula para vocês o PowerPoint de hoje, o link de hoje, tá? E eu coloquei uma lista de atividades. Lembra que mudaram todos os links que eu falei para vocês que eu ia pôr? Tá aqui para vocês. Então, aqui tá a lista de todos os links de todas as atividades de CARF da nossa disciplina até a de hoje, tá? Já o link para vocês, deixa eu pôr agora, ó, o link da aula de vocês, da nossa atividade de hoje, deixa eu colocar aí para vocês. Tô copiando ele, ó. Eita. Deixa eu copiar ele. Tá aqui. Vamos colar para vocês. Ó. O link tá aí, essa atividade de orçamento de caixa, que é, é o planejamento que a gente vai ter aí. E tá aqui agora que eu vou mostrar a atividade de hoje. Então, ó, identificação do aluno, tudo bonitinho, como vocês fazem toda semana, não muda nada, nome RA. E é esse exercício único que é numérico, é tudo teórico, que sobre a matéria que eu falei hoje. Então, olha o que eu falo. Construa o orçamento de caixa de uma empresa, do jeito que a gente com os meses de setembro, outubro e novembro, levando as seguintes informações. É igualzinho, não muda nada, tá? Só que com outros valores. Mês de setembro, contas a receber, 160 mil e qualquer coisa, porque vocês vão colocar os últimos 4 números dos seus RAs. Contas a pagar de setembro, 190 mil e qualquer coisa. Aqui é mês de novembro, eu escrevi errado. Peraí que vocês entrem de novo o que tá... Vocês precisam entrar de novo porque o mês estava escrito errado, agora está escrito certo. Então, quem entrou, entra de novo mais uma vez e atualiza que ele vai aparecer. Então, olha lá. Mês de novembro, perdão, mês de outubro, contas a receber 240 mil e qualquer coisa, porque precisa dos últimos 4 reais de vocês. Contas a pagar de outubro, 180 mil e qualquer coisa. Mês de novembro, 220 mil e qualquer coisa de novembro. E contas a pagar de novembro, 240 mil qualquer coisa. As informações adicionais que eu dou para vocês fazerem o orçamento é o seguinte. O saldo final do mês de agosto é 30 mil, então é eles que vocês vão colocar em setembro. O caixa mínimo que essa empresa vai trabalhar é 40 mil. Os juros de financiamento, se for precisar, é 5,5% ao mês. E os rendimentos, 1,5% ao mês, tá? Eu coloquei aqui para vocês quais que são, para quem estiver fazendo no caderno, certo? Quais que são o passo a passo, né, de entrada e saída de cálculo do orçamento, como eu mostrei aí na tabela com vocês e a gente foi calculando. O que vocês precisam colocar para mim? Não tem como vocês me mandarem a tabela, vocês sabem disso. Eu quero os valores dos saldos finais de cada mês, setembro, outubro e novembro. Eu quero os valores do excedente de cada mês, setembro, outubro e novembro. Então, assim, se não tiver, tipo, setembro, você vai colocar só para mim se é excedente ou se não tiver, pelo contrário, vamos lá, agora é isso que eu quero explicar. Se nesses meses vocês forem fazer, não sei como é que vai fazer porque ainda não fiz o gabarito, mas imagina que excedente você não vai ter em setembro, mas você vai ter um outubro e vai ter em novembro. Então você põe assim, excedentes, só põe outubro igual, novembro igual, não precisa colocar o valor de setembro porque eu sei que aí não teve excedente quando para você foi zero, tá? O mesmo vale para a necessidade de financiamento. Se só teve necessidade de financiamento e nos outros meses não, nem em outubro, nem só em setembro, você põe lá setembro igual e põe o valor da necessidade. Só põe um dos meses que tiveram, porque aí fica mais fácil a resposta, tá? E aí o resto é só para vocês complementarem. Aproveitem, tirem todas as dúvidas aqui, vão fazendo passo a passo, que eu vou ajudando vocês, tá bom? Tudo vai depender aí do número de RA de vocês, para cada um poder ter aí um valor e não atrapalhar ninguém. Vocês querem que eu coloque? Tá, então vamos lá, vamos pôr na dúvida. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou parar o webinário que está gravando. Só espero que não fique muito grande.